Bom, pessoal, a gente vai passar agora uma parte bem legal aqui desse módulo, que é a parte de motores notáveis. Então, eu preparei para vocês uma lista de motores históricos que foram muito importantes aí para a humanidade, para as aplicações, e a gente vai entender características específicas do projeto de cada um deles. Então, a gente vai passar por turbo compounds, que foram motores compostos a pistão e a turbina, que apareceram aí entre a era dos motores a pistão e das turbinas a gás, o Napier Nomad e o Wright 3350. A gente vai falar também sobre o NIM da Rolls-Royce, que teve versões americanas, versões soviéticas. Também um motor que no fim dos anos 40 foi muito importante, muito marcante. A gente vai passar também o Pratt J58 e o PT6, o J79, o GF101, que foi usado como gerador de gases para outros motores, como o CFM56, Open Rotors ou turbohélices de alta velocidade, que também são conceitos bem interessantes, e o GE90, por fim. E como uma nota, essa é uma pequena seleção. Realmente na história da propulsão existem muitos motores notáveis, mas aqui eu trouxe aqui 8 motores que eu achei mais interessante, mas a lista pode ser infindável, né? Bom, os turbo compounds, pessoal, como eles funcionam? Eles são uma combinação de motor a pistão e turbina a gás. Eles apareceram aí nos anos 40. Vamos dizer assim, foi uma tentativa de extrair o máximo possível de desempenho do motor a pistão nessa era que estava se iniciando, que era a era da turbina a gás. Então ele é uma combinação desses sistemas e os dois sistemas acionam o eixo do propulsor, né? Então, diferentemente de um motor a pistão com turbocompressor, o turbocompressor não aciona o eixo do propulsor, ele só é usado para ganho de densidade e vazão de ar no ciclo. Mas aqui a gente tem os dois motores, a turbina a gás e o motor a pistão, acionando o propulsor. É um motor de altíssima eficiência, porque você combina a razão de pressão da turbina a gás com a razão de pressão do motor a pistão e você tem muita recuperação de energia. Então aquelas perdas de energia que a gente normalmente tem no motor a pistão e na turbina a gás, a gente reaproveita aqui, então a eficiência do ciclo cresce bastante. Quando a gente tem um turbo compound com uma turbina a gás, ele pode ter uma câmara de combustão ou não. Existem opções dos dois sentidos. Mas, entretanto, é uma máquina de altíssima complexidade. São duas máquinas em uma. E na época do Constellation chamavam o motor de Trouble Compound. Até tinham algumas piadas que o Constellation era o melhor trimotor do mundo. Era um avião de 4 motores, mas chamavam ele de trimotor porque era muito comum você ter falhas em voo. Então o grande desafio é você ter essa máquina aí de alto desempenho de uma forma que não tenha aí uma complexidade, uma confiabilidade desafiadoras, né? E aí aqui a gente tem esse paper da IAA que compara o SFC dos turbo compounds, aqui 0.38, 0.35 libra por SHP hora, com de turbohélices. Então o Allison T56 de 1955, 0.52, o Rolls-Royce é 2100 com 0.41 e o Europrop TP400, que é o motor do A400M, com 0.35 em cruzeiro. Então a gente vê que esses turbo compounds dos anos 50 tinham eficiências similares ao TP400, que é um motor moderno e de dimensões bem maiores, como a gente comentou. Motores grandes, turbinas a gás grandes, têm mais eficiência por efeitos geométricos, né? E outro lado aqui, o turbo compound, por você ter as duas máquinas em uma, a razão potência-peso deles fica menor. Então, em torno de 0.8 SHP por libra, enquanto os turboprops conseguem aí 2.4 a 2.8. Então fica a pergunta, né? Por que os turboprops demoraram tanto para ser tão eficientes como os turbocompounds? A gente viu nas últimas curvas que demoraram muitos anos, né, para as eficiências de compressores, turbinas ficarem em valores competitivos. E também os turbohélices de baixa potência têm turbomáquinas de pequenas dimensões que são extremamente eficientes, extremamente desafiadoras de você ter uma máquina eficiente nessas pequenas dimensões. Então um turbohélice de pequenas dimensões, que era
a proposta desses turbo compounds, muito difícil de você ter uma boa eficiência. E aqui uma outra observação, né, que a gente pode converter o SFC da máquina, então a libra por hora por SHP, a gente pode converter em eficiência térmica, né? Ela é inversamente proporcional à eficiência térmica, porque o SFC, a gente tem uma vazão mássica por uma potência, enquanto que a eficiência térmica, a gente tem uma razão entre a potência de eixo sobre a potência química. Então elas são inversamente proporcionais, e a gente vai ver nos próximos módulos como fazer essa conversão, mas basicamente é uma proporcionalidade inversa, considerando também o poder calorífico do combustível, que nos dá a potência química. Então aqui a gente tem o primeiro exemplo, que é o Wright 3350, que é o motor do Constellation. E como ele funcionava, um motor radial, né? Então a gente tem aqui os pistões, eram duas cadeias de pistão. Nós temos aqui o eixo da hélice, aqui então viria a hélice. E no coletor de exaustão a gente tinha acoplado esses PRTs, Power Recovery Turbine, que a gente tinha 3 no total e cada uma recuperava 150 HP. Então a gente sabe que um motor a pistão tem muita energia ainda nos gases de exaustão, e essas turbinas de recuperação de potência, elas então expandiam esse gás e devolviam através desse eixo torre, esse tower shaft, devolviam uma potência para o girabrequim.